São, bom dia, vamos começar nossas palestras plenárias. Temos aqui convidados de mais alto quilate da jurídica. Obrigado que cada um estiver lá comparecendo aqui na nossa mesa, professor Fernando Riqueiro, por favor. Professora doutora Maria João Machado, na esquerda. Doutor Bruno Farias. E o professor Sérgio Tomás, por favor. Por aqui a mesa. Vamos ter mais ou menos médias aqui. Falar e o tempo de sobra, do debate, vocês podem fazer perguntas. Não tenham medo, não vergonha de fazer perguntas. Pode minimizar, só essa que a gente faz. Sí, por eso lo estaba localizando. Eu gosto de nós fizemos muitas etapas do corpo, também do corpo no mês de março, e nós tivemos a alegria de convidá-la a vir aqui no nossa conferência, Perdón, aquí, después, adelante. sobre a Carmen Viqueira, ela é Gracias. catedrática de Direito do Trabalho da Universidade de Alicante, na Espanha, uma cidade também muito bonita, perto das praias, lá no Campinas, e é coordenadora do Departamento de Direito Laboral da Universidade, uma catedrática já com experiência, que tem muito a nos crescer enquanto uma professora autora de diversos trabalhos científicos. Quero agradecer pelas graças da professora Carmen Figueira por vir e dizer o seu tema. O tema é las disfunciones del modelo de atención por desempleo en el mercado de trabajo actual. Então, ela vai falar aí dessas disfunções, né, do modelo de proteção dos trabalhadores nesse mercado de trabalho. Bem-vinda, professora Carmen. Muchas gracias, doctor Veiga. Muchas gracias por esta presentación tan generosa, tan inmerecida y tan evidentemente atravesada de la amistad que nos une ya. Yo estoy muy agradecida y me siento muy honrada de que me hayan invitado a participar en esta cuarta conferencia internacional de Derecho del Trabajo sobre un asunto que a mí me parece fundamental, porque muchas veces los laboralistas estamos centrados en qué es lo que está ocurriendo, porque además la velocidad a la que se suceden los cambios sociales y normativos está siendo vertiginosa, especialmente después de la pandemia. Y estamos muy centrados ahí. Y está muy bien estar centrados en aquello que nos arrastra del mercado de trabajo, pero también tenemos que estar centrados en aquello que nos viene o aquello que nos va a dejar y cómo lo vamos a manejar. Por tanto, para mí estar en esta reunión es un motivo de satisfacción y me proporciona además la oportunidad de compartir y conocer la opinión de otros colegas y por tanto de aprender, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente quienes estamos aquí. Mi agradecimiento, por tanto, a los organizadores, mi agradecimiento a que hayan contado conmigo, a Luis de Acosta, a María João Machado y, por supuesto, al doctor Fabio Veiga. No sé si estaré cometiendo algún error a la hora de nombrar a mis anfitriones, a mis compañeros de mesa, porque incluso en el programa yo le preguntaba a David, pero entonces, ¿Fabio es da Silva Veiga o es solo Veiga? A veces aparecen los dos apellidos, a veces desaparece un apellido de por medio, pero bueno, creo que me han entendido todos ustedes. Y en Portugal el último es el Eso que más. David, sí, que el conducto materno es el que tiene por allí. Yo soy gallega y eso lo comprendo perfectamente. Bueno, les decía que
que me parece muy importante afrontar los cambios que el mercado nos pone delante cada día, pero también tenemos que pensar en las cosas que esos cambios nos van a dejar de manera más o menos inmediata o más o menos cercana. En este sentido, a mí me gustaría reflexionar en el ámbito que nos ofrece esta conferencia sobre el asunto del modelo de protección por desempleo. Hemos hablado, yo creo que hasta la saciedad, por lo menos en España, este es un debate muy manido, acerca de cómo han cambiado las relaciones de trabajo o están cambiando las relaciones de trabajo y dando lugar, digamos, a un nuevo mercado de trabajo, donde incluso en el vínculo laboral aparecen elementos asociativos o aparece el trabajo en plataforma. Es decir, nos vamos desligando de la figura clásica del trabajador claramente subordinado, claramente dependiente y del funcionamiento de un mercado que tendía a los vínculos contractuales largos, más o menos indefinidos, estables, y para eso se diseñan la mayoría de los sistemas de protección por desempleo. Pero ahora ese mercado cambia y por tanto el sistema de protección tiene que cambiar también. Esto es lo que yo me planteo en la reflexión que quería plantear hoy aquí. Yo creo que el éxito o el fracaso de un sistema de protección por desempleo depende básicamente de dos cosas. La primera es que ese modelo sea adecuado al tipo de desempleo que el trabajo genera, que no siempre es el mismo. Y en segundo lugar, que se trate de una cobertura por desempleo suficientemente amplia, suficientemente intensa, como para dar una protección satisfactoria al desempleo que ese mercado de trabajo genera. Yo voy a poner como ejemplo el caso español, que es el que conozco, pero por lo que he podido ver no es una rareza, por lo menos en los sistemas de nuestro entorno más cercano. El sistema español no cumple ninguno de estos dos requisitos a los que acabo de hacer alusión en este momento. Es un sistema que se diseña a principios de los años 80, que se ha estado parcheando de manera incansable, pero que estructuralmente no se ha modificado. Y ese cambio estructural hace falta. Vamos a ver por qué hace falta. Yo digo que no sirve a ninguno o no cumple ninguno de los dos requisitos que yo mencionaba para ser un sistema de protección idóneo. El primero, ser un sistema adecuado al desempleo que ese mercado genera. Y por otro, suficiente con respecto al desempleo que ese mercado genera. Ninguna de las dos, ¿por qué? El sistema de protección por desempleo español se articula en torno teóricamente a dos niveles, el contributivo y el asistencial. Contributivo, gente que ya ha contribuido, que ya ha cotizado, tal, y el asistencial, paradójicamente también, pese al cambio de denominación, son trabajadores que ya han cotizado, que ya han contribuido, pero menos. De modo que realmente es un sistema contributivo con un nivel complementario al contributivo, para aquellos que no pueden acceder o que ya han agotado la prestación, supuestos específicos, ¿no? Este sistema funciona muy bien o funciona bien cuando se trata de atender a un desempleo friccional, a un desempleo estacional, trabajos estacionales, el paro entre dos empleos o incluso el desempleo tecnológico de baja intensidad. Pero el panorama que tenemos ahora no es ese. El problema de desempleo en nuestros países no es el desempleo que se genera en el cambio entre un empleo y el siguiente de un trabajador, porque no siempre se produce esa dinámica y esa alternancia a la velocidad deseada por todos. El hecho es que los índices de desempleo no se corresponden a los ideales del pleno empleo ni se acercan a eso. De modo que tenemos un desempleo que es muy anquilosado, en España sobre todo, en el desempleo de larga duración, un desempleo muy fijado también en los demandantes de primer empleo, gente que no ha llegado todavía al mercado de trabajo. Y ahora cada vez más un desempleo centrado en el desempleo tecnológico, pero no de corta duración, sino de larga duración. Esto que los
estudiosos denominan desempleados inempleables, que son personas con formación, personas con carrera, que llega un momento en la vida en que la empresa considera, sobre todo a partir de determinada edad, que le es más rentable prescindir de ese trabajador que formarle en las transformaciones que se han producido en su puesto de trabajo, en su sector, etc. Estos son los colectivos más importantes que hay ahora que atender y, por tanto, no responden a esa idea que barajaba al principio y que al principio barajaba la norma española. Además, son muchos los trabajadores que están en situaciones precarias. Yo desconozco aquí la realidad de Portugal, pero en España, por mucho que se ha luchado contra la contratación temporal, pues realmente la contratación temporal, verán todos los estudios oficiales, los datos oficiales, que se ha reducido mucho. Y es verdad, se ha reducido mucho en el sector privado, que está ahora en torno al 12, al 13%, pero en el sector público, que realmente es la responsabilidad más directa del poder público, está en el 30%. 30%. Nos estamos mereciendo, lo leía ayer o antes de ayer, una pequeña bronquilla de la Comisión Europea por hacer las cosas tan mal, ¿no? Entonces, ¿ha bajado la temporalidad? Pues sí, pero no, depende de dónde me fije, ¿no? Y por otro lado, porque aunque formalmente se ha aumentado mucho y se ha facilitado mucho el acceso al empleo indefinido y a los contratos indefinidos, pues la realidad demuestra que la duración media de un contrato indefinido hoy en España es de 45 días. Muy indefinido no es, ¿eh? De modo que, yendo a la realidad y más allá de las denominaciones, a mí de poco me sirve tener un contrato indefinido si me va a durar 45 días. Casi prefiero un temporal de 60, ¿no? Que me da un poquito más de cotización. Entonces, este es el tipo de trabajador que tenemos que proteger. ¿Qué podemos hacer para mejorar este panorama que yo les decía que me parece muy inadecuado? Yo creo que se puede actuar en 3 frentes y que estos 3 frentes son extrapolables básicamente a casi todos los sistemas nacionales, ¿no? Quitando los ingleses y estas personas que tienen maneras de funcionar muy diferentes a la nuestra. Por un lado, yo creo que hay que repasar algunos de los elementos de protección y cómo está configurado. Ahora veremos cómo. Por otro lado, creo que hay que regular la relación entre el trabajo y el desempleo, entre cobrar un salario y cobrar la prestación. Y por otro lado, creo que hay que reordenar un poco el sistema. Los sistemas en general de seguridad social y de protección social muchas veces crecen de manera aluvional. España es un ejemplo de eso, ¿no? Voy parcheando, aquí hace falta esta ayuda, aquí hace falta esta otra, y si no te paras a pensar, no sabes dónde hay una sobreprotección y dónde todavía te queda una laguna. De modo que periódicamente debería hacerse de modo preventivo un repaso de cómo está esa protección, porque los fondos obviamente son limitados y para administrarlos convenientemente hay que detectar bien dónde hacen falta, ¿no? y cómo hacen falta o cuánto hacen falta. Vamos a ver estos 3 puntos. Revisar alguno de los elementos. Yo creo, les decía, nuestro sistema es un sistema contributivo, como la mayoría. En España, para tener derecho a una prestación relativamente larga, que son 720 días, la máxima, hace falta una buena carrera de cotización. Para acceder al mínimo, que son 120, hacen falta 360 días de cotización. Claro, si yo les acabo de decir que la temporalidad está en un 30% en el sector público, en un 13% en el privado, y que la media de los contratos indefinidos son 45 días, ¿qué milagros tiene que hacer una persona para alcanzar los 360 días de cotización y enganchar ya la dinámica de la protección personal? Entonces yo creo que aquí lo que debería hacerse, en España se hizo en otro momento,
es acercar la duración mínima o la cotización mínima que nos proporciona la entrada en la protección a la duración mínima o media, si queremos, de un contrato temporal o de un contrato indefinido. Entonces, lo razonable sería acercar la protección. Si no queremos que sean 120 días, que no sean 120 días, que sean 90 o que sean 100, pero acercarlo a una contribución de estos 45 días de media del contrato indefinido o 50, una relación más razonable, porque si no, no solo se quedan fuera del sistema aquellos demandantes de primer empleo que estructuralmente están fuera, porque no han cotizado nunca, sino también aquellos que acceden al mercado por primera vez en condiciones precarias, que son prácticamente todos o casi todos. Entonces, creo que esto, modificándolo, se traduciría en un cambio sustancial en el sistema de protección. Ustedes me dirán, pero acabas de decir, Carmen, que el dinero es el que hay y hay que repartirlo, ¿no? Si protegemos a estas personas, a otros habremos de quitarlo. Pues sí, probablemente esto se puede equilibrar con una reducción de la duración de la prestación. Yo les decía, la más larga en España son 720 días. Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que plantear que en vez de 720 sean 650 y 720 lo reservamos solo para desempleados de más de 55 años. Es decir, desempleados que tienen más difícil la reinserción en el mercado de trabajo. Mayores, con responsabilidades familiares, mujeres a partir de determinada edad, en fin, determinados colectivos. De modo que podríamos equilibrar así para entendernos las cuentas, ¿no? El segundo punto, que esto además, si nos fijamos, una y otra cosa enlazan con el paradigma de la flexibilidad, que parte de la base de que los trabajadores se van moviendo en el mercado. Entonces, ¿es malo moverse en el mercado? Pues yo creo que per se no es una cuestión mala ni buena moverse en el mercado, tener agilidad, ir cambiando de empleo. Siempre y cuando exista un sistema de protección por desempleo igualmente ágil para cubrir los huecos entre un empleo y otro. Ahí el secreto para mí no está tanto en articular contratos formalmente y falsamente largos o indefinidos, sino en procurar de verdad una protección eficaz a quien hoy tiene un empleo de 45 días y tendrá otro empleo de 45 días o de 60 dentro de un mes y medio. Bueno, pues ese mes y medio que no se vea abandonada a su suerte. Eso me parece fundamental en el mercado de trabajo. Por otro lado, les decía que creo que se puede actuar también en la relación trabajo-desempleo. La relación trabajo-desempleo es una relación muy, muy compleja porque, claro, lógicamente, quien está cobrando desempleo es porque no está trabajando. Luego no se lo vamos a poner fácil para que trabaje. Ontológicamente es una cuestión muy delicada. Al mismo tiempo, la prestación por desempleo, en su fondo, lo que la mantiene, lo que la funda, es procurar una ayuda para que esta persona pueda de futuro reintegrarse al mercado de trabajo. No es generar personas que vayan a depender de esa prestación el resto de sus días, sino es procurar esa reinserción en el mercado de trabajo. Claro, cuanto más se aparta al desempleado que tiene prestación del mercado de trabajo, más difícil es volver a reintegrarlo. Precisamente por eso hace ya años que se implementan medidas que permiten suspender la prestación y volver a retomarla cuando el trabajo termina y demás. ¿Qué se podría mejorar aquí? Pues probablemente en España hay dos sistemas. En función de que el trabajo al que el desempleado acceda sea inferior o superior a un año, las cotizaciones que genera con este nuevo trabajo se guardan o se pierden. Si yo trabajo menos de 6 meses, al final de mi trabajo recupero la prestación y esos 6 meses de cotización los guardo para el futuro. Pero si trabajo 13, al final de los 13 yo tengo que elegir entre la prestación que venía disfrutando o la nueva que han generado esas nuevas cotizaciones.
de modo que siempre pierdo algo, o lo anterior o lo que he generado ahora. Pues probablemente sería más razonable establecer un sistema que permita no perder y conservar aquello que se genera, porque si no se genera también un retraimiento a la hora de aceptar esos trabajos. Creo también en otro registro, pero hablando de lo mismo, que conviene revisar las sanciones que se imponen cuando el desempleado no acepta un empleo adecuado. Me explico. Precisamente porque el desempleo lo que pretende es asistir al desempleado en tanto no encuentra un trabajo, no vuelve al mercado de trabajo. La única prestación que se otorga al desempleado no es solo la económica, es también una prestación, digamos, de formación, algo que en el sistema español se llama un itinerario personalizado de inserción. Teóricamente se les forma con cursos, se les orienta, se les ayuda a hacer el currículum, un montón de cosas. ¿Me voy pasando el tiempo? Pues ya me callo. Vale. Y bueno, pues resulta que uno piensa, si le deben ofrecer trabajos adecuados, esa ocupación adecuada viene regulada en la ley con todo detalle, es decir, se tiene en cuenta el salario, si está lejos o cerca del domicilio, las obligaciones familiares del trabajador, quiere decir que no es simplemente decir, pertenece al mismo sector, allá que te vas a trabajar. No, se tiene en cuenta todo un montón de factores. Si el desempleado dice, no, no me interesa, bueno, hay una pequeña sanción, pierde un mes de prestación. La segunda vez, no, no me interesa, bueno, pierde 3. Tiene que decir 3 veces, no me interesa, para perder la prestación. Probablemente eso habría que equilibrarlo de otra manera. Y como ya tengo que terminar, me voy a saltar esto de aquí y voy a ir al final. Yo les decía como tercer factor, como los fondos son los que son, hay que ver esto que podemos mejorar en desempleo, hay que ver también cómo se protege a la gente que ya queda fuera del sistema de protección, porque ha agotado la prestación, porque no tiene cotizaciones. Para esto en España hay 2 sistemas, el ingreso mínimo vital y las rentas básicas de las comunidades autónomas, que son más asistencia social que seguridad social. Las 2 tienen graves defectos de implantación y no me puedo detener ahora, pero creo que es importante ver cómo encajan unas cosas con otras. Creo que es muy indeseable el panorama de la persona que no trabaja, pero a lo mejor tiene derecho a 2 o 3 rentas de inserción y ayuda del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del ingreso mínimo vital, y sin embargo, el que ha estado trabajando y ha cotizado, pero no llega a los 360 días, no tiene ningún tipo de auxilio. Entonces creo que eso se tiene que acomodar y revisar, porque han ido creciendo y apareciendo nuevas ayudas y eso no se ha revisado. Bueno, estas serían las ideas básicas para ponernos a pensar qué hacer con el sistema de protección por desempleo. Yo creo, como les decía al principio, que cuando el mercado cambia y la realidad de la prestación de trabajo cambia, la realidad de la protección por desempleo, si quiere ser eficaz, tiene que cambiar. Hay un mantra en seguridad social, que yo no sé si es cierto, que dice que cuando la realidad que se tiene que proteger, la contingencia protegida, empieza a cambiar, el panorama de la prestación tiende a cambiar. Yo, como soy una mujer con esperanzas, no pierdo la esperanza de que efectivamente este cambio en la situación de desempleo que genera el nuevo mercado tan rápido en el que nos movemos, genere también la aparición de un sistema de protección más adecuado a la realidad en la que ahora nos movemos. Mis disculpas, me he pasado de tiempo y muchas gracias por su atención. Muitas graças, muito obrigado, professor Carmen. Muito interessante a sua colocação, suas reflexões que nós vamos deixar para o final, como sobra tempo, fazendo um debate ao final.
Passando agora a seguir para a próxima conferencista, a professora doutora Maria João Machado, que é professora aqui da casa, da STG, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Técnico do Porto, aqui em Felgueiras, e ela também é doutorada em Direito na Universidade de Vigo, a mesma profissão que eu e o Nath também somos doutores, e aqui na Galícia, aqui pertinho, os que estão aqui conhecem, os que estão em casa não sabem, mas estamos numa região que tem mais ou menos 500 quilômetros, deve ter umas universidades assim, de topo, né? Muito bom, entre norte de Portugal, centro e noroeste da Espanha. A professora Maria João escolheu o tema aplicação no tempo da presunção de laboralidade consagrada no artigo 12A do Código de Trabalho, aqui em Portugal. Bem-vinda, professora Maria João Machado. Bem-vinda à sua casa. Está em casa. Meu. Ok. Vale. Pode ser? Bom dia a todos. De novo. Quero pessoalmente, antes de dar início à minha comunicação, cumprimentar, como é dito, os meus colegas de painel, de novo, o professor Fábio Peita, enquanto moderador deste painel, a professora Carmen Viqueira, da Universidade de Alicante, muito obrigada. O Dr. Nuno Farias, procurador junto dos tribunais de Paredes Exponencial da área de Direito de Trabalho, muito obrigada também, Sr. Procurador, e o colega Sérgio Tomás, meu colega de escola. Vou passar imediatamente para a minha comunicação, dando uma explicação prévia, porque eventualmente o título não será suficientemente esclarecedor para, pelo menos, para quem não trabalha diretamente com o Código do Trabalho português. O meu tema é relativo ao trabalho prestado no âmbito de plataformas digitais, uma temática que já vem ocupando há algum tempo, e neste contexto, o trabalho prestado no âmbito de plataformas digitais, o artigo 12A do Código do Trabalho estabelece uma linha que tem sido utilizada designadamente pelo direito espanhol, também pelo direito da União Europeia, estabelece uma presunção de laboralidade do trabalho prestado a partir de plataformas digitais e, portanto, é dessa presunção de laboralidade que vou falar, mas em especial sobre uma questão que tem sido debatida pela jurisprudência portuguesa e que é o âmbito de aplicação no tempo da presunção de laboralidade estabelecida no artigo 12A do Código de Trabalho português. Mas, se me permitirem, faço um pequeno primeiro périto sobre o tema do trabalho prestado no âmbito digital, digamos assim. Já em 2018, quando da nossa primeira conferência de Direitos do Trabalho aqui na escola, eu me havia debruçado sobre, na altura, conceitos que me pareciam, pelo menos a mim, relativamente recentes, para mim eram os conceitos de gig economy e de uberização das relações de trabalho. Na altura estava muito em voga e estava em debate a qualificação da relação contratual entre a Uber, a empresa de então mais conhecida, a Uber e os motoristas de transporte de passageiros, numa atividade que, logo após, em agosto de 2018, em Portugal, no âmbito de um diploma publicado em agosto, a Lei 45 de 2018, passou a ser designada de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Uma designação extensíssima que nós abreviamos para TVDE. Para além da regulamentação legal, na altura, as autoridades administrativas e judiciais, em Portugal,
não tinham ainda, segundo creio, tomado posições sobre os problemas associados a este tema. No entanto, os tribunais de alguns países europeus, e destaco o Reino Unido, já centravam a sua atenção na qualificação do vínculo que unia os motoristas à Uber e nas condições de trabalho destes mesmos motoristas, quer com a Uber, quer com empresas semelhantes. Uma via que então era apontada para procurar resolver este e outros problemas associados, dizia-se então, estaria na criação e no controlo por parte dos próprios trabalhadores de plataformas projetadas especificamente para promover o seu encontro com clientes, fossem elas empresas ou não empresas. E, pese embora num plano um pouco paralelo, houve até um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de novembro de 2016, proferido num processo C-216/15, que apontava este caminho, concluía-se na altura, ainda que eventualmente numa perspectiva um pouco otimista, que era possível colocar nas mãos dos próprios trabalhadores a gestão das ferramentas de acesso ao mercado de trabalho e a gestão do próprio trabalho. Uma outra via também apontada era, e em que se tomava como exemplo os sindicatos britânicos de motoristas de táxi, que representavam os tradicionais motoristas de táxi, mas que também patrocinavam com sucesso as ações intentadas contra a Uber pelos motoristas desta empresa. E, portanto, a sindicalização e a representação coletiva destes trabalhadores eram soluções que também traziam esperança a todos os envolvidos. Entretanto, aconteceu a pandemia e quase 2 anos de confinamento que ajudaram a transformar o exercício das atividades remuneradas a partir de uma plataforma digital, sejam plataformas, seja trabalho baseado na web ou a partir de uma localização física, mas, digamos, essa realidade que nos afetou durante aproximadamente 2 anos transformou as plataformas digitais e o trabalho prestado a partir de plataformas digitais num negócio que a União Europeia em 2021, e numa perspectiva, digamos que conservadora, estimava que atingiria este ano, 2025, pelo menos 43 milhões de trabalhadores na União Europeia. Entretanto, as instituições internacionais, a OIT, a União Europeia, iam fazendo o seu caminho de estudo e de avaliação desta realidade, procurando chegar a uma regulação do trabalho prestado no âmbito das plataformas digitais que resolvesse os 2 problemas primordiais, ou seja, por um lado, a qualificação do vínculo, e não esqueçamos que a União Europeia também estimava que aproximadamente 20% dos ditos trabalhadores independentes das plataformas digitais estariam incorretamente qualificados. E, portanto, para além da questão da qualificação, sempre presentes as condições de trabalho. Antes da União Europeia completar o processo legislativo, que foi especialmente perturbado por causa da falta de consenso entre os Estados-membros da União Europeia, Espanha aprovou, e foi, salvo erro, o primeiro Estado a fazê-lo, aprovou em setembro de 2021 a Lei 12/2021, que alterou o Estatuto dos Trabalhadores e garantiu os direitos laborais das pessoas que efetuam entregas em plataformas digitais. Portanto, o âmbito de aplicação da lei espanhola é um pouco mais estrito, uma vez que se referia concretamente às condições de emprego dos trabalhadores que trabalham em plataformas que operam a partir de uma localização física. Portugal, entretanto, um pouco mais tarde, no âmbito da aprovação da Agenda do Trabalho Digno,
em abril de 2023, aprovou a Lei 13 de 2023, que alterou o Código do Trabalho e que no Código do Trabalho introduziu, por um lado, uma disposição no artigo 3º, no 3 da linha O, que enquadra o uso de algoritmos de inteligência artificial e matérias conexas no âmbito do trabalho em plataformas digitais e, por outro lado, aditou o artigo 12A ao Código do Trabalho, artigo que estabelece a dita presunção legal de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. Em 2024, relativamente recentemente, portanto, em outubro, com publicação em novembro, finalmente a União Europeia concluiu o seu processo legislativo e foi aplicada a Diretiva 2831 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais. Nesta diretiva, no seu artigo 5º, tal como no Estatuto dos Trabalhadores Espanhol, artigo 8º, número 1, e no Código de Trabalho Português, artigo 12A, são estabelecidas presunções legais de laboralidade do trabalho prestado no âmbito de plataforma digital. Portanto, este instrumento, a presunção legal, tem um papel central no tratamento dos problemas associados ao trabalho prestado a partir de plataforma digital. Recentemente, em janeiro, em Milão, numa conferência promovida pela Iberojur, retornei a este tema para analisar, na altura, a muito recentemente publicada diretiva relativa às condições de trabalho nas plataformas digitais e, já na altura, a propósito da regra sobre a aplicação no tempo, portanto, a propósito do artigo 5º, número 6 da diretiva, que constatei que, quanto à aplicação no tempo da presunção legal, e assinalo, a diretiva entrou em vigor em 2 de dezembro de 2024 e a transposição terá que estar concluída até dezembro de 2026. Portanto, relativamente a esta data, 2 de dezembro de 2026, a formulação adotada pelo artigo 5º, número 6 da diretiva quanto à aplicação no tempo parecia-me já diferente da que estava consagrada no Código, na Lei 13/23, que aprovou o artigo 12A, e pareceu até que esta formulação do artigo 5º da diretiva estaria significativamente mais correta do que aquela que encontrávamos no Código do Trabalho, ou pelo menos na aplicação que estava a ser objeto a nossa presunção legal. E assinalei até que, eventualmente, o artigo 12A poderia ter necessidade de ser revisto a quando da conclusão do processo de transposição para a lei portuguesa. No essencial da formulação adotada na lei portuguesa, formulação constante do artigo 35 da lei 13 de 2023, que alterou o Código de Trabalho, esta formulação alinhada com a disposição geral do Código Civil, do artigo 12, sobre a aplicação de lei no tempo, esta presunção, digo eu, dela resulta ou parece resultar que o novo artigo 12A, ou seja, a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital, apenas se aplica aos contratos de trabalho celebrados após a entrada em vigor desta última reforma do Código de Trabalho, portanto, após 1 de maio de 2023. Isto significaria que, de todas as relações estabelecidas entre prestadores de atividade e plataformas digitais constituídas antes de 1 de maio de 2023, estariam fora do âmbito de aplicação da presunção de laboralidade do artigo 12A do Código de Trabalho. E a mesma só se aplicaria às relações que se viessem a constituir após essa data. E, aparentemente, isto seria assim, ou seja, esta distinção, tendo como referência o dia 1 de maio de 2023, porque o legislador continuaria a distinguir entre condições de validade, ou continua a distinguir, melhor dizendo, entre condições de validade e efeitos de factos e situações anteriores, por um lado,
e o conteúdo ou os efeitos posteriores pelo outro. Sendo que aos primeiros se continua a aplicar a lei antiga e a nova, no caso do artigo 12A, não tem, evidentemente, efeito efetuado. Mas no caso da diretiva comunitária, o artigo 5º, número 6, estabelece, tomando como referência a data final de transposição, portanto, 2 de dezembro de 2026, estabelece que, no que diz respeito às relações contratuais anteriores e que estejam ainda em vigor nessa data, a presunção legal só é aplicável ao período iniciado a partir dessa data. Portanto, não está em causa a não aplicação da presunção, o que está em causa é que a presunção estabelecida na diretiva só se aplica nas relações já constituídas ao desenvolvimento posterior à sua entrada em vigor. O considerando 33 da diretiva, que antecede o texto normativo, explica que, por razões de segurança jurídica, a presunção legal não deve produzir efeitos jurídicos retroativos, devendo conseguir aplicar-se apenas ao período com início em 2 de dezembro de 26, inclusive para as relações contratuais concluídas anteriormente e ainda vigentes nessa data. Por conseguinte, as reclamações relativas à eventual existência de relação de trabalho anterior, bem como direitos e obrigações decorrentes da relação até essa data, deverão continuar a ser apreciadas com base no direito, quer da União, quer nacional, aplicável antes de dezembro de 2024. Nesta reformulação do direito da União Europeia, artigo 5.6, quanto às relações que entraram em vigor antes de 2 de dezembro de 26 e que ainda estejam em vigor nessa data, a presunção legal é aplicável, embora só ao período iniciado a partir de 2 de dezembro de 26. Ora bem, é a altura agora de fazermos um périplo pela jurisprudência portuguesa para percebermos como é que têm os tribunais portugueses aplicado o artigo 12A e se têm ou não tido, embora a transposição ainda não esteja completada, têm ou não tido em consideração a própria formulação do artigo 5.6 da lei. Portanto, desde a entrada em vigor em 1 de maio de 2023 do artigo 12A, este fez o seu caminho nos tribunais portugueses, em grande parte fruto do esforço articulado entre a autoridade para as condições de trabalho, que no âmbito das suas competências controle-nacionais e daquilo que o próprio Código, que a própria Lei 13 de 2023 atribuía à ACT, de realização de uma campanha de fiscalização no primeiro ano de vigência da reforma do Código sobre as plataformas digitais. E, por outro lado, não podemos deixar de esquecer o papel do Ministério Público, importantíssimo neste contexto, que, recebendo participações da ACT ao abrigo do artigo 15A, número 3 do regime de contraordenações, por a situação do trabalhador não ter sido devidamente regularizada voluntariamente pela plataforma, instaurou as devidas ações de reconhecimento da existência de contrato de trabalho ao abrigo do processo especial constante dos artigos 186K e seguintes do Código de Processo de Trabalho. Portanto, na sequência destes processos promovidos pelo Ministério Público, entre abril de 24 e a presente data, encontrei eu, pelo menos há 3 dias atrás, fiz a última contagem, 30 acórdãos de todas as relações portuguesas e com data de 15 de maio, portanto, já 4 dias atrás, um pouco mais do que isso, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o primeiro, relatado pelo conselheiro Mário Belo Morgado. Maioritariamente, os tribunais portugueses, ao considerarem a norma de aplicação no tempo, do artigo 35, número 1 da Lei de 2023, relativamente a situações contratuais anteriores ao maio de 23, não aplicam o artigo 12A. A não ser que, após esta data, tenha sucedido uma alteração dos termos essenciais da relação contratual. Esta possibilidade já foi considerada, pelo menos uma vez, no Acórdão de Coimbra, de dezembro de 2024, relatado pela desembargadora Paula Maria Roberto. E transcrevo aqui só o aspecto mais importante da situação de facto. Percebam em que é que consiste esta justificação
para a aplicação da presunção, diz a senhora desembargadora, o Estafeta iniciou a sua atividade com a RE em junho de 21, portanto, antes de entrar em vigor da presunção. No entanto, resulta dos factos provados que até abril de 23 o trabalhador tinha um horário fixo de atividade, horário definido pela empregadora, pela plataforma digital, mas a partir de maio de 2023 tornou-se livre, contratualmente, por alteração das condições, tornou-se livre de escolher as horas em que pretendia prestar a sua atividade. Ora, conclui o acórdão, é nosso entendimento que ocorreu uma mudança essencial na configuração da relação existente entre as partes. Ou seja, foram alterados os seus termos essenciais na medida em que um dos factos indiciários significativos da existência de subordinação jurídica é a sujeição do prestador a um horário de trabalho. Portanto, o Sr. Desembargador aplicou o artigo 12A a esta relação. Há um único outro caso da relação de Guimarães, do desembargador Antero Veiga, que foi inclusive mais longe e que entendeu que, considerando já o artigo 5º, número 6 da diretiva e as considerações que antecedem o texto normativo, e tendo em conta que se trata de uma relação duradoura, decidiu, e cito, não se vê razão para não aplicar desde já o entendimento que resulta da diretiva, ou seja, que a presunção do artigo 12A se aplica a relações que se mantêm à data de entrada em vigor da norma, limitada embora ao período a partir dessa data, portanto, 1 de maio de 23. Em todas as demais decisões que encontrei, a decisão foi de não aplicar, por isso, simplesmente, a presunção do artigo 12A, o que não significa que não tenham dado razão ao Ministério Público e aos trabalhadores, porque em muitos acórdãos, os senhores desembargadores brilhantemente aplicaram ou o artigo 12 ou, independentemente das presunções de laboralidade, assinalaram a existência de indícios óbvios de existência de subordinação jurídica e, portanto, qualificaram a relação de trabalho, a relação como uma relação de trabalho. Finalmente, e peço desculpa, não sei se está a alongar, mas não queria deixar de assinalar que foi publicado, como eu já tinha dito, em 15 de maio último, um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que se pronuncia exatamente e unicamente sobre esta questão, portanto, sobre a aplicação no termo da presunção legal do artigo 12A. E, a meu ver, pelo menos, pronuncia-se de forma exemplar sobre esta questão, tomando como referência um estudo feito pela professora Joana Nuno Vicente sobre a aplicação do tempo de presunções legais. Mesmo para esse estudo não tenho agora tempo para o mencionar com algum detalhe, mas, para concluir, o conselheiro Mário Belo Morgado decide, acompanhado mais conselheiros da secção social neste acórdão, decidem o seguinte: na verdade, não estão em discussão, e isto é de facto importante, não estão em discussão as condições de validade das relações jurídicas estabelecidas entre as partes, nem sequer estão em causa os efeitos jurídicos de factos ou de situações totalmente anteriores à entrada em vigor da lei nova. Do que se trata é de determinar as regras em função das quais se afere a qualificação jurídica da situação, que se traduz numa prestação duradoura, e este é um aspecto importante, de uma atividade produtiva, situação que, no tocante ao trabalhador em causa, perdurou para além do momento de entrada em vigor da Lei 13 de 2021. E, deste modo, concluo, encontrando-se em causa relações jurídicas duradouras, nada obsta e tudo aconselha a que aos diferentes factos praticados em execução do programa contratual sejam aplicáveis as normas concernentes às presunções de laboralidade que estejam em vigor à data da respectiva produção. Ou seja, mesmo que a situação se encontre constituída, aos factos praticados após a entrada em vigor
do artigo 12A, aplica-se a presunção constante do artigo 12A, foi criada especificamente para a qualificação do trabalho prestado no âmbito de plataforma. Portanto, acho que vai haver provavelmente uma mudança de rumo da jurisprudência portuguesa relativamente a esta matéria. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, professora Maria João. Tema muito importante. No nosso dia a dia, né, nós temos eles trabalhando, mas muitas vezes eles não têm a proteção jurídica, não tinham, né? Eles vai se manter, a não ser que os tribunais passam a decidir sobre essa presunção de laborabilidade. Tá? Vou passar agora, então, a nossa quando Paris é pública e junto à área do direito do trabalho, na comarca da Fiel, aqui mesmo em Portugal, do ladinho dos Jogueiras, e ele escolheu um tema chamado Patrocínio Oficioso do Ministério Público, a defesa dos direitos dos trabalhadores dependentes. Né? Antes de passar a palavra para o doutor Paris, queria dizer que eu já fui estagiário do Ministério Federal no Brasil, então tenho a maior carreira para a instituição, e sei como que é o apoio dessa função muito importante na sociedade. Bem-vindo, doutor Nuno. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer especialmente à doutora Maria João Machado, ilustre mestre, já há algum tempo atrás, pelo convite formulado, ao professor Fábio também em nome da Iberojur, e a todos vós, excelentíssimos docentes, alunos, pela presença. Bom, eu tenho pouco tempo e, acima de tudo, eu queria começar por vos pedir desculpa, porque, como comecei por dizer quando cheguei há pouquinho, eu sou aqui um bocadinho um peixe fora d'água. Muito peixe e com pouca água. Isto porquê? Porque estou aqui rodeado de académicos, investigadores, cientistas, e a minha tarefa é toda outra, e aquilo que eu vos queria trazer também, em minha defesa, só a circunstância da professora Maria João ter aceito esta minha circunstância, eu vinha-vos falar do enquadramento pragmático da intervenção do Ministério Público, como eu a encaro na proteção dos trabalhadores migrantes. Uma realidade que, apesar de nós sermos um território já relativamente interior, que ainda assim tem muita acuidade aqui na nossa área. Portanto, eu queria agradecer em meu nome pessoal o convite e em nome da Procuradoria da República da Comarca do Porto Oeste, que represento também, e antecipadamente, então, pedir desculpa se porventura o pragmatismo que aqui me traz fica absolutamente ofuscado pelo brilhantismo dos académicos que me rodeiam aqui na mesa e a quem cumprimento também. Bom, o que eu vos queria, de alguma forma, transmitir tem a ver com a circunstância de... Isto não está a avançar. Se calhar estou muito longe, não sei, será? Ou calhar a formulação em que isto está construído. Se não der, também não tem problema. Se calhar, como foi transformado em PowerPoint, ele não avança. Consegue-me fazer a tecla a ver se dá? Sí, No, só mexer. ¿Puedes pinchar? sí, puedo. Vale. Ok. CD. Tú me dices. Sim? Ok, graças. Portanto, o que é que eu vos queria dizer? Bom, um enquadramento só inicial, no sentido de que as flutuações geográficas de trabalhadores começaram há muito tempo atrás, praticamente desde sempre, elas têm-se agravado nos últimos tempos e elas decorrem sobretudo na análise que me foi possível fazer das situações de pobreza e necessidade de garantir melhores condições de vida para os trabalhadores e suas famílias. Essa circunstância, essa flutuação pode decorrer de um movimento voluntário, ou seja, trabalhadores que procuram mudar a sua situação geográfica
para melhor prover às suas próprias condições de vida e dos seus familiares, e tem também uma componente, por vezes, menos voluntária, como tento ali indicar, e que tem a ver com o fator da voluntariedade, não é propriamente um elemento relevante, tem a ver com a fuga à guerra, a conflitos internos nos países de origem, a insegurança nestes, ou a perseguição que aí ocorra nos termos que ali tento equacionar. No que respeita... Não? Como bem, pedir desculpas não era inocente. Não era inocente. Ele tinha razão de ser. Muito obrigado. Nós, tanto que falo de Portugal, que é a realidade, conheço minimamente, somos um país de migração desde sempre, e nos últimos anos, nos últimos tempos, com particular ênfase nos últimos anos, passamos a ser também um país de acolhimento de trabalhadores migrantes, fator que levou a reajustes e até reposicionamentos, reanálises políticas, como que cá vivem terão tido noção numa campanha política que desembocou numas eleições ocorridas no domingo passado. Por favor. A migração, como vos dizia, tem uma dimensão significativa, ainda crescente, e levou as instituições internacionais, designadamente a OIT e depois mesmo a Assembleia Geral da ONU, a tomarem posição sobre a situação e a convencionarem no sentido de impelir os países a desenvolverem esforços que fossem garantísticos de um tratamento justo aos trabalhadores desenraizados do seu Estado de nacionalidade e membros das suas famílias. A resolução da Assembleia Geral da ONU 4558, de 18 de 12 de 90, e que está vigente desde 1 de 7 de 2003, quando foi ratificada o mês posterior à ratificação do 20º, ou adesão do 20º Estado a ela aderente ou ratificadora, traz-nos uma noção, digamos assim, do que é o trabalhador migrante e do que deve ser entendido também por membro da sua família. Portugal não subscreveu esta convenção, nem aderiu à mesma. Houve um projeto de resolução na Assembleia da República, já em 2017, impulsionado por um partido político, no sentido de facto, impelir o Estado a aderir a essa convenção, dada a relevância da matéria em absoluto, mas também no nosso Estado, como Estado de exportação e de importação atualmente de trabalhadores migrantes, mas essa proposta de resolução não foi acolhida, foi rejeitada. Ainda assim, a leitura que eu faço, e estou quase a chegar à matéria que vos queria falar em concreto, a leitura que eu faço é que os normativos constitucionais que temos regem em primeira linha a nossa intervenção nesta matéria, e identificando Portugal, e creio que bem, como um Estado de Direito Democrático, a nossa legislação constitucional e a nossa legislação ordinária incorpora ela própria princípios que vão de encontro à defesa garantística dos trabalhadores migrantes que a Convenção pretendia e pretendeu instituir. Trago-vos aqui o artigo 59 da Constituição, que vocês bem conhecem, e que, no que aqui releva, tem efetivamente na linha todas as garantias, creio eu, de proteção do trabalhador, não só proibindo a distinção por via da cidadania, do território de origem, da religião, como indicando os elementos essenciais da proteção do trabalhador, e no que nos toca aqui em particular, a proteção das condições de trabalho e a garantia dos benefícios sociais dos trabalhadores imigrantes. Antes desta imagem, viram que também fiz alusão ao artigo 13 da Constituição. E porquê? Porque me parece que não é irrelevante na análise concreta que temos que fazer da circunstância o facto de a Constituição proibir logo no artigo
13, portanto, no início, na parte geral dos direitos, liberdades e garantias, proibir qualquer tipo de discriminação, também fundada no território de origem, na raça, nas convicções políticas ou ideológicas. E, portanto, da conjugação destes dois elementos, parece-me que temos que concluir que o Estado português protege devida e especialmente os trabalhadores migrantes, equipara-os para todos os efeitos aos seus trabalhadores nacionais, no sentido de que proíbe qualquer tipo de discriminação, e, portanto, todas as garantias que o Estado português, através, finalmente, do Ministério Público, que é aí que eu quero chegar, proporciona aos trabalhadores, são elas próprias extensíveis, e creio que até objeto de um particular cuidado, como vos vou tentar transmitir a seguir, na intervenção do Ministério Público na jurisdição laboral. Este é o enquadramento que vocês, porventura, conhecerão. O Ministério Público português tem uma configuração a nível da legislação laboral muito particular, está obrigado a defender os interesses de todos os trabalhadores e seus familiares, portanto, todos sem qualquer tipo de exceção, e esse tipo de defesa, esse tipo de intervenção do Ministério Público está clausulado no artigo 219 da Constituição, está previsto também no artigo 4º, número 1, linha G, do próprio Estatuto da Magistratura, e tem, digamos, configuração ordinária no artigo 7, no artigo 7º, a linha A, e depois 9, no que respeita à sua cessação, do Código do Processo de Trabalho. Tenho ali uma resenha, mais ou menos, do que é cada uma dessas normas traz, e que, basicamente, penso que podemos fazer uma súmula neste sentido. O trabalhador, porque entendido pelo Estado português como uma parte fragilizada da relação laboral relativamente à sua entidade patronal, tem sempre a cobertura do Ministério Público na defesa dos seus interesses. Ou seja, o trabalhador tem um problema com a entidade patronal, problema esse que tem que ser algo que justifique a intervenção judicial, e o Ministério Público é a sua porta de entrada, ou deve ser a sua porta de entrada, se ele assim não pretender, no sistema judicial. Isso implica uma formulação que temos criada internamente, de anotação de trabalhadores que os procuram, os seus contactos, os seus problemas, reuniões mantidas com eles, no sentido de preparar o problema que os traz e perceber o nosso grau de possível intervenção e dar sequência ao problema que nos traz. Este patrocínio, esta intervenção processual do Ministério Público relativamente na defesa do trabalhador é voluntária, obviamente, ele pode sempre e deve, porventura, constituir o seu mandatário de confiança, a pessoa em que ele confia, o seu advogado de confiança, e também tem outra limitação igualmente relevante, que é o cidadão carenciado que, efetivamente, pretende levar a cabo uma intervenção judicial no âmbito do direito de trabalho, mas não quer ser representado pelo Ministério Público, com toda a legitimidade, pretende estar em igualdade de circunstâncias com a entidade patronal e, portanto, pretende que o Estado lhe forneça um advogado, sem qualquer custo para si, para intentar essa ação judicial. E isso é feito no âmbito do apoio judiciário, no âmbito do mecanismo do Instituto do Apoio Judiciário. Portanto, desde que o trabalhador pretenda, desde que não queira constituir mandatário e desde que não queira ser assistido no âmbito do sistema de proteção judicial português aos carenciados, o Ministério Público tem intervenção no seu patrocínio. Esta concretização do patrocínio, em grosso modo, e dadas as limitações de tempo, enquadrei-a um bocadinho nestes termos. Especialmente, estamos aqui a falar, relembro-nos, do trabalhador migrante, e, portanto, isto implica, desde logo, o recebimento pessoal inicial do trabalhador migrante pelo magistrado do Ministério Público, desde logo porque temos uma dificuldade em termos de quadros, não se verifica em relação aos cidadãos brasileiros, não se verifica em relação aos cidadãos latino-americanos, mas verifica-se em todos os cidadãos, relativamente a todos os mais cidadãos, que nós não temos funcionários preparados em termos linguísticos para perceber e entender as pessoas. O que significa que qualquer estrangeiro que não domine a língua portuguesa ou, enfim, de forma mais simplista também, o idioma castelhano, em princípio, tem que ser atendido desde que se dirige ao balcão pelo magistrado do Ministério Público, porque, enfim, com as nossas limitações, temos alguma fluência no inglês e conseguimos, por essa via, entendermos.
Há uma recolha de informação perfunctória da situação que nos é apresentada para enquadrar a situação, há uma avaliação da possibilidade de intervenção ou não, e a partir do momento em que é vista a nossa intervenção inicial, numa avaliação muito genérica, como viável, começamos logo a recolher a informação necessária para o tratamento da questão do trabalhador. Nesta primeira fase também fazemos algo que se tem revelado de alguma relevância, porque muitas das vezes os trabalhadores migrantes estão alojados em habitações, em espaços que são produzidos pela entidade patronal, e quando eles querem cessar a ligação, retiram-nos, põem-nos na rua, portanto, retiram-nos da habitação, e, portanto, temos logo aí também uma intervenção, uma ligação ou com o DIAP, se necessário, ou com o Instituto de Segurança Social, ou com a CPCJ, se envolver crianças, no caso, portanto, familiares, ou ainda junto a instituições locais de apoio social, no caso de ser necessário promover de imediato uma ligação entre o trabalhador e essas instituições, para que não fique na rua, como já há casos tivemos em que pessoas estavam já a pernoitar na estação dos comboios. Fazemos também o agendamento de uma nova diligência, se necessário, para recolher nova informação. A pessoa nem sempre leva a documentação necessária, por vezes é preciso indicação de prova testemunhal, e, portanto, fazemos esse agendamento. Ou seja, ao nível da nossa intervenção pré-judicial, nós atendemos presencialmente o trabalhador migrante, recolhemos os elementos necessários, porque também temos que avaliar um dos limites da nossa intervenção, são as pretensões infundadas ou manifestamente injustas, o que me parece fazer todo o sentido, dada a circunstância de nós não sermos mandatários, nós somos entidades judiciárias e, portanto, temos que agilizar essa mesma intervenção, e caso o trabalhador pretenda continuar a sua intervenção connosco, fazemos a recolha das demais informações necessárias. As questões que mais nos são colocadas pelos trabalhadores migrantes são procedimentos disciplinares que eles desconhecem porque não entendem a língua, ou a ausência desses mesmos procedimentos nos termos que a lei prevê, a forma como a componente retributiva é com eles concretizada, a existência de acidentes de trabalho, sobretudo quando a empresa viola a regra da transferência da responsabilidade obrigatória dessas circunstâncias para as atividades seguradoras, e tudo o que releva relativamente aos créditos, sejam eles salários propriamente ditos, subsídios de férias ou de Natal, formação profissional, indemnização por eventual cessação de contrato de trabalho por responsabilidade da entidade patronal, compensações liquidadas sem fundamento legal, ou seja, não correspondendo aos créditos que a lei prevê, e uma circunstância que foi agravada com a Lei 13 de 2023, que a professora Maria João falou, aquilo que se chama a remissão abdicativa. Ou seja, a lei em Portugal entende que o trabalhador não está suficientemente preparado para abdicar dos seus direitos laborais em termos indemnizatórios, sem estar acompanhado ou sem estar diante de um juiz, e, portanto, limita de forma séria essa possibilidade. Ou seja, mesmo que esse acordo em que o trabalhador prescinde de alguns dos seus direitos, se ele o quiser depois sujeitar à apreciação de um juiz, pode fazê-lo, não obstante tê-lo assinado. É assim que eu entendo essa norma. Na atuação judicial, estou mesmo já a terminar, o que é que nós fazemos? Depois da apresentação da petição inicial a juízo, fazemos toda a intervenção processual em representação do trabalhador. Portanto, indicamos a prova que ele nos traz, respondemos a toda e qualquer matéria de exceção que é apresentada pela empresa, pela RE na ação. Se necessário, instauramos recurso. Se necessário, instauramos processo executivo, porque muitas vezes o processo declarativo termina e ele não é cumprido, e, portanto, há necessidade de recorrer a uma fase executiva. Também fazemos interface com os nossos colegas que estão no comércio, se entendermos que na fase executiva não conseguimos recolher bens ou quantias monetárias necessárias para dar cumprimento à decisão judicial. E isto também foi objeto de uma recomendação, de uma norma interna de procedimento ao nível da Procuradoria-Geral Regional do Porto. A forma como eu entendo esta nossa intervenção, ela é baseada no princípio, ela é baseada no princípio da legalidade, e isso significa também que, se os direitos do trabalhador migrante o exigirem, nós temos que interagir
com todas estas entidades, se necessário, para lá do contacto inicial. Com a ACT, para calcular no caso da relação laboral ainda se manter e continuar a haver disfuncionalidades com a ACT, com o DIAP para avaliar eventuais situações criminais que nos estão subtraídas, cujo conhecimento não está subtraído, com os órgãos de polícia criminal, no sentido de haver continuadas violações dos seus direitos legalmente protegidos em termos pessoais, já não laborais, com o Instituto de Segurança Social, no caso das cotizações ou no caso do apoio social, se necessário, com a AIMA, no caso de haver problemas relacionados com a legalização do trabalhador em Portugal e com o juízo do comércio, nos termos em que vos quis expor. Portanto, terminei aquilo que vos tinha para vos dizer. Fica à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar. Dizendo-vos mais uma vez, o objetivo que aqui me trouxe foi tão só, não tem qualquer pretensão de entrar no caminho da investigação e do trabalho académico. Queria mesmo, e espero tê-lo conseguido, mostrar-vos qual é a forma como eu entendo que a lei enquadra o trabalho do Procurador da República no juízo do trabalho, relacionado com a proteção dos trabalhadores mulheres. Muito obrigado. Cada plano super interessante, né? A gente vê que o Ministério Público no nosso trabalho e a construção foi muito clarificante. Agora, passando para a nossa última palestra desse painel da manhã, nessa análise, vou passar aqui ao colega também de coordenação, o professor Dr. Sérgio Tomás, que é professor aqui da ESTG, né? STEC, do Protector do Porto, de Campinas, doutorado pela Universidade de Salamanca, e vai falar sobre essa situação que nós todos já debatemos bastante no dia a dia. Eu até gostaria que vocês tenham semana de 4 dias de trabalho, mediocridade ou utilidade. É um pouco interessante e vamos ali analisar a palestra do professor Dr. Sérgio Tomás. Doutora Carla Figueiredo, doutora Benjamin Machado, e falta de nome de fazer, vou tentar ser breve. Pronto, estás aqui a falar do projeto que foi apresentado em junho do ano passado, projeto que falou sobre os 4 dias de semana de trabalho. Teve aqui alguma repercussão mediática, académica, se calhar não tanto, e por isso é que eu achei interessante também por trazer este tema aqui à discussão. Isto teve como base uma iniciativa política do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, do último governo do PS, liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa. Envolveu 41 empresas, houve mais empresas que não participaram, mas que não renderam os requisitos. Envolveu mais de 1000 trabalhadoras. Grande parte das empresas estavam localizadas, e são localizadas no distrito de Lisboa e do Porto. E são pequenas empresas, a maioria delas até 20 trabalhadores. Este nome de semana de 4 dias pode ser um bocadinho enganador, mas já vou explicar um bocadinho à frente porquê. E foi implementado nestas 41 empresas de junho a novembro de 2023, portanto, um período de 6 meses. Quais eram os princípios subjacentes a este projeto piloto, iniciado em junho de 2023. Portanto, não implicaria cortes salariais, ou seja, menos horas de trabalho, mas sem cortes salariais para os trabalhadores, naturalmente. Uma redução das horas semanais e essa adesão seria voluntária e regressiva, ou seja, significaria que após o projeto piloto terminar, os trabalhadores recuperariam, em princípio, se fosse essa também a vontade de do empregador, recuperariam o horário de trabalho anterior. Portanto, já é projeto piloto, para verificar se efetivamente funcionaria e qual seria a sua repercussão. Muito bem. O que é que nós podemos retirar sobre este projeto? Alguns dados. Há muitos dados, mas eu apenas fiz aqui uma soma, não quero ser muito cansativo. Ora bem, destas empresas, cerca de 52% das empresas aderiram à modalidade de 36 horas semanais, portanto, em média 9 horas por dia. O trabalhador comum faz em regra, às exceções naturalmente, mas são 40 horas, 5 dias por semana, e portanto aqui seriam 4 dias por semana, 36 horas, em média 9 horas por dia. Cerca de 42% das empresas aderiu
a 32 horas semanais, portanto, menos 8 horas do que o habitual, daria, portanto, em média 8 horas por dia nos 4 dias. Nestes 5 dias, 8 horas, portanto, transita 32 horas. E uma minoria de 5%, até às 74 horas, daria em média 8 horas e meia, por 4 dias por semana. Mas havia aqui duas modalidades, por isso acabo de estar aqui a explicar que este nome do projeto piloto, semana de 4 dias, pode ser um pouco enganador. Porquê? Porque 51% das empresas, cerca de 51% das empresas, aderiu à semana de 4 dias e 48% aderiu à quinzena de 9 dias. Como é que isto funcionava? Uma semana o trabalhador trabalhava o normal, 5 dias, folgava 2, e na outra semana trabalhava só 4 dias, folgava 3 dias, e depois sucessivamente. Ou seja, em cada 2 semanas, em vez de 10 dias, 9 dias. Pronto. Houve aqui uma grande equiparação, quase 50-50. Os setores empresariais envolvidos, penso que é curioso. Portanto, 39% das empresas, destas 41 empresas, eram da consultoria ciência e tecnologia, portanto, quadros mais com a área de formação, e também na área da comunicação, 14%. Conclusões que foram retiradas deste projeto. No respeito às melhorias operacionais para as empresas, destas 41 empresas envolvidas, elas consideraram, 60% delas, melhoraram os processos das empresas. E cerca de 50%, um pouco mais de 50%, elas consideraram que melhoraram o funcionamento das mesmas. Portanto, é um resultado positivo. No que respeita ao desempenho dos trabalhadores que estiveram debaixo destas medidas, na ótica das empresas, isto é relevante, 60% consideraram que melhoraram a prestação dos cuidados. A prestação dos cuidados significa a relação dos trabalhadores com os clientes ou utentes da empresa. Também mais de 60% das empresas consideraram que os trabalhadores melhoraram no seu trabalho criativo. E mais de 40% das empresas também melhoraram na execução de projetos que estavam em curso. Outro aspecto relevante diz respeito ao impacto financeiro do projeto para as empresas. Ou seja, que impacto é que isto teve nos bolsos ou nos cofres destas 40 empresas. Mais de 80% não teve qualquer custo financeiro, ou seja, não houve uma despesa. Mais de 20% até inclusivamente consideram que houve poupança em energia consumida. Portanto, eles estavam neste tempo presente nos escritórios. E 10%, inclusivamente, poupança em horas extra ou absentismo. Portanto, significa que temos de tirar aqui que os trabalhadores faltaram menos e ter a nível de produtividade, pelo menos 10%, tudo pode ser por qualquer empresa, mas tem uma amostra, até tirar a necessidade de horas extra. Portanto, isto está a dizer que o indicador, vamos dizer, de produtividade destes 6% não terá afetado as 20 horas trabalhadas. Um aspecto muito importante diz respeito também ao lucro e às receitas das empresas. Ora, 72% das empresas afirmaram que aumentaram os lucros e 86% das empresas que aumentaram as receitas. É um número bastante robusto. Outra questão importante é, então, significa que as empresas vão aderir a esta modalidade. Pronto. Os resultados que foram levantados dizem-nos o seguinte: 52% das empresas, cerca de 52% das empresas, sim, no mesmo modelo de piloto, ou seja, aos 4 dias por semana ou a tal 9 dias por semana. Cerca de 23%, sim, mas em menor escala, portanto, talvez envolvendo não todos os trabalhadores, mas alguns. E 19%, redondo não. Quiseram continuar o projeto. Agora, na perspectiva dos trabalhadores, não é? Que foram também inquiridos. Ou seja, o que é que nós podemos tirar daqui? No que respeita a se sentir um desgaste ao final do dia de trabalho, antes do projeto piloto, 71% diziam que sim, já cansados, desgastados ao fim do dia de trabalho. Durante o projeto piloto, portanto, trabalhando menos horas, trabalhando menos dias, baixa de 47 para 47, ou seja, 71% para 47%. É aqui uma redução interessante. Depois, outra questão: sente desgaste do ponto de vista emocional? Antes do piloto, 44% afirmaram que sim, durante o piloto, 33%. Também há aqui uma redução acentuada. Outra questão: sente energia para a família e amigos? Antes do piloto, 61%, e durante o piloto, 80%. Portanto, as pessoas estavam mais disponíveis para a família, para os amigos, para as suas vidas pessoais. Não é? No que respeita aos sintomas negativos de saúde mental, 42% antes do piloto afirmavam que sim, que tinham algumas questões negativas do âmbito da saúde mental, então me parece preocupante.
e durante o piloto apenas 27%. Já houve aqui uma redução acentuada. Horas de sono. Isto pode parecer um pouco ridículo, mas horas de sono também são um indicador muito relevante para a saúde mental e também para a disponibilidade das pessoas. Uma pessoa tem mais trabalho doente, em princípio, terá mais sonhado para a família, mas também para descansar. Isto está por minutos, ou seja, antes do piloto, dormiu em média 6 horas e 43 minutos, é abaixo do que os médicos recomendam, entre 7 e 8 horas. Temos o nosso Presidente da República, Marcelo de Sousa, que dorme 4 a 5 horas por dia, mas é uma exceção. Normalmente as pessoas precisam dormir mais, eu não aguentaria muito tempo, não aguentaria se cá algumas semanas, mas depois acho que está bem maluco. Por exemplo, eu não sou Presidente da República. Durante o projeto piloto, passou para 6 horas e 54 minutos. Houve aqui um acréscimo de 11 minutos. Pronto, só agora aqui achei que dá parte. Nós, em Portugal, temos o problema com o sono. É que nós deitamos tarde nos países americanos, Espanha, Itália, Grécia, mas depois levantamos-nos cedo como nos países nórdicos, tipo Suécia e Finlândia. Ou seja, nós em média dormimos menos do que é suposto, e em comparação com os produtos médios de outros países europeus, nós dormimos menos. Nós deitamos tarde, como nós competes, os mediterrâneos, temos muito sol, mas depois não é levantar, somos finlandeses. Isso obviamente pode ter implicações na nossa saúde, até que as pessoas tentam ser cansadas, se calhar, nas horas de sono. E falta muito também. Depois, 93% dos trabalhadores gostavam de continuar a trabalhar de acordo com o projeto piloto. 7% não. Se calhar gostam de trabalho, tudo bem, né? Trabalhar da saúde, não é como se costuma dizer. Agora vamos aqui só às problemáticas jurídicas, não queremos tomar aqui muito. Ou seja, atualmente no nosso código nós temos uma norma do artigo 203 do Código de Trabalho que nos diz que o normal de trabalho não pode ser 8 horas por dia e 40 horas por semana. É regra, claro que há adaptabilidade, horário concentrado, trabalho suplementar, há várias figuras de horas que permitem, mas por isso é que o legislador diz muito bem normal. Ou seja, 40 horas, 8 dias por semana, 5 dias, 2 dias de descanso são obrigatórios para complementar a regra. Mas isto não obriga que seja assim. Pode haver uma empresa que determine que os trabalhadores, a tempo completo, trabalhem 20 horas e trabalhem um dia. Um dia não seria possível, mas 3 dias. Okay? Será possível, desde que não chegam os tetos, podem ficar aquém. Ou seja, não podem ultrapassar os limites. Mas se uma empresa se quiser diferenciar e se calhar ter que captar mais mão de obra no mercado eventualmente competitivo, uma das formas é pagar mais ou então criar aqui benesses, olha, naquela empresa concorrente. Pagam mais, mas não, aqui só trabalhas 20 horas por semana. Pode ser uma forma de graduar, digamos assim, de se poder destacar. Ou seja, 40 horas é o máximo, 20 horas por dia, mas pode ser menos, que o legislador não se importa. Não podem ser mais. Como é que era anteriormente? Sempre foi assim? Não. Por exemplo, nos anos 90, trabalhávamos 48 horas, depois passou para 44, em 1997 para 42 horas, se bem que em 1996 já havia muitas empresas que reduziu o patamar legal e a 40 horas já era um pouco habitual, como é que fizer. Nessa altura eu recordo que já trabalhavam 40 horas, mas eram fiscalizados como todas as empresas, eram obrigadas a isso. Depois, em 1997, 42 horas, e depois em 1998 é que passou a implementação das 40 horas. E, portanto, claro que a tendência será diminuir. Tem havido uma tendência de diminuir o tempo de trabalho. Mas, claro, vai haver uma altura em que se toque. Então, as pessoas vão trabalhar e também não queremos isso. Agora, aqui a questão é: será que esta questão das 36, ou 34, ou 32 horas por semana podem ser concretizadas no projeto de piloto? Aqui, já havia a minha opinião. Eu acho que isto não pode, para já, tendo em conta também os estudos e mais estudos que vão ser feitos, não pode ser implementado para já na lei. Acho que é preferível deixar estar por hora, como está, e já nos explicar porque as 40 horas, e dar, tal como a lei atualmente dá, a que as empresas possam reduzir os dias de pago e as horas por semana, nomeadamente dando, por exemplo, incentivos fiscais. Será uma hipótese de mudança fiscal, nível de IRC complicado, outras taxas e taxas que as empresas pagam, e poder dar algum incentivo por aí, do que, na minha opinião, impor esse tipo de medidas. Porquê? Porque temos que pensar um pouco no impacto. Muitas vezes eu explico aos meus alunos porque é que o governo não aumentou o salário mínimo para 2.000 euros. O salário, a contribuição mínima mensal garantida em Portugal é implementado pelo governo. Há países que não têm, não precisam disso porque o mercado funciona. Mas nós, infelizmente, precisamos.
Porque é que no aumento, em vez de estar nos 970 euros, porque é que não aumenta após 2.000 euros? A questão é que isso faz dinheiro do outro lado da moeda. E também, ou seja, se nós agora, pronto, agora as empresas são obrigadas a mudar os 4 dias por semana ou os 9 dias por quinzena, ou os 72, 74, 36 horas por semana. Vamos obrigar, através de mandar um imperativo, alterando o 203 da mão. Vamos ver o que é que lhe acontecer se isso fosse feito. Claro, as empresas teriam que adaptar-se. Não é? A questão é que, da minha ótica, se o fizer de uma forma impositiva, isto depois pode ter outros efeitos nefastos, tal como o salário mínimo aumentava a 2.000 euros. Um deles é que pode significar, porque os resultados não são completamente conclusivos, e de correção à amostra é muito pequeno, e em regiões de só características foi é mais do que isso também, não é? E tem aqui pequenas empresas, tínhamos que ficar nas proporções de grandes empresas, sim, empresas. Pronto, qual era a repercussão que isto podia ter? Isto podia levar a um decréscimo da produtividade em algumas empresas. E o que é que significaria? Os salários não podem reduzir. Portanto, significa que a empresa teria que ir ao trabalhador fazer ali a trabalhar 300 horas. Podia correr bem, eu podia produzir até mais, estar incentivado, estar feliz, a faltar menos e ter precisado menos horas extras, mas os resultados não são tão radicais ao ponto de garantirmos que isso aconteça em todas as empresas. Portanto, o que é que poderá acontecer a algumas empresas? Elas podiam ter necessidade de ter contratar mais trabalhadores para fazer face às menos horas de trabalho, porque a legislação obriga as jornadas de trabalho semanais, tempo de trabalho semanal inferior às 40 horas. E, portanto, qual é que é o problema? Isso é bom, mais pessoas a contratar. A questão é que isso pode acrescentar os custos da empresa. Qual é que é o problema de acrescentar os custos da empresa? Quem é que vai pagar os custos das empresas? São os consumidores. O que costumo dizer nas aulas de consumo que dou é que nós há pouco tempo tínhamos uma garantia dos bens móveis usados para receber de consumo de 2 anos. Então, o telemóvel da FNAC, a empresa tinha uma garantia de 2 anos. E então, para 3. Politicamente, como é que nos vende isto? Fantástico. 2 anos passa para 3, toda a gente quer ter mais tempo de garantia. Se a variar, ou a loja, eu sei que não é o problema. Antes era 2 anos, agora é 3. As pessoas esquecem do lado da moeda. Quem é que vai pagar esse custo adicional? São os consumidores. As empresas, obviamente, vão aumentar o preço porque isso vai ter um custo para a mesma. Ou seja, também temos que pensar nisso. Se as empresas tiverem que contratar mais trabalhadores ou produzirem menos, quem é que vai pagar a fatura? Vai pagar os clientes dessa empresa porque se vai repetir o preço. Ou então, outra via. A empresa deixa de ser viável economicamente e fecha as portas. E aquele trabalhador, durante algum tempo, usou a possibilidade de passar a trabalhar só 4 vezes por semana, os tempos estavam a trabalhar num dia por substituição empregadora. Deixou de ser viável, fechou as portas e ele vai receber o suficiente emprego e vai aqui falar com ele para saber como é que é a situação dele. E, portanto, nós não queremos isso. Ou seja, nós não queremos mandar o bebê fora com a água do banho. Nós queremos dar banho ao bebê, mas o bebê continuar presente. E, portanto, a minha ideia, que é uma visão um pouco liberal, é que, efetivamente, estas medidas muitas vezes não podem ser feitas até depois à força da legislação. Ou seja, mais vale criar incentivos para as empresas se diferenciarem pela positiva e que isso há ser um dos fatores de poder recrutar bons recursos humanos, porque, atenção, eu posso pagar mais, mas aqui vais ter menos horas de trabalho, mais tempo para a família, mais tempo para dormir, e deixar as empresas fazerem isso e, quiçá, tentar incentivos de poder fiscal do que a depois ser medidas populistas ou populares, as pessoas até mais à esquerda, para todos ficarmos contentes, mas depois as empresas nem sempre conseguem adaptar este padrão. Eu prefiro ter um trabalhador que trabalha 40 horas e tenha emprego, e que os preços dessas empresas não potenciem a inflação. Não é? Eu também quero trabalhar 4 dias por semana, mas também não quero os preços mais caros, nem quero que a empresa feche. É? E, portanto, a minha lógica é, ok, temos que ter em conta aqui o aspecto da produtividade, temos que ter em conta, claro, a qualidade de vida das pessoas, são seres humanos que têm direito à felicidade, claro que sim, nós queremos que eles tenham melhor vida, tenham mais tempo à família, claro que sim, mas acho que isso não pode ser imposto pela legislação. Pelo menos não desta forma bruta, pode ser reduzido para 39 horas, 38, e verificando os impactos, e depois, se calhar, reduzir para as 4 dias, portanto, de uma forma paulatina, ou então fazerem mais estudos de uma forma que envolvam mais empresas e que façam um estudo mais heterogéneo, porque parece que aqui, pequenas empresas, de 20 trabalhadores, dentro de uma empresa, só Lisboa e Porto, e só em alguns setores, não parece muito transversal. É louvável este estudo, claro que sim,
mas de facto não permite agora ir já type depois mudar o artigo 203 número 1, porque obviamente isso vai ter que atrair votos numa perspectiva de curto prazo, mas eu acho que nós portugueses temos que começar a pensar que as medidas de direito de trabalho elas têm que ser vistas em ciclos mais do que os 4 anos de governo, têm que ser vistas no macro. Não me interessa agora ter medidas boas que dão votos, mas depois a médio e longo prazo possam ter um efeito perverso nesses próprios setores que ficaram contentes, depois ficaram tristes. Nós não queremos isso. E eu, enquanto académico, não vou dar voz a esse tipo de populismos e acho que é preciso ter uma visão também mais empresarial, porque sem empresas não há trabalhadores. Isto significa o quê? Que o trabalhador não tem mais direitos e não devemos voltar por isso? Claro que sim, mas tem que ter algum equilíbrio. E estas medidas têm que ser vistas com alguma parcimónia para depois não termos efeitos nefastos e pior, para depois não termos que regressar às medidas anteriores, porque ninguém depois quer regressar ao passado. Né? Medidas que façamos em prol do trabalhador devem ser tomadas para nunca mais voltarem atrás. Não queremos, efetivamente, trabalhar 4 dias e depois enganar-nos e agora vai ser trabalhar 5. Não queremos isso. Portanto, acho que isso também não é uma boa medida e, portanto, deixo aqui estes problemas de reflexão. Mas, claro, disposto à crítica e às questões que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado por Sérgio. Nós temos alguns minutinhos para pequeno debate, perguntas dos estudantes e participantes que estão aqui, que estão online, quiserem fazer perguntas. Lembrando, né, a doutora Carmen começou com a questão do direito espanhol, das funções, né, do trabalho. A professora doutora Maria João, a aplicação, né, da lei do artigo 12, sobre a auxílio da concepção da laborabilidade, especialmente dos tapetas, também traduzido em português do Brasil por Walter Borges, então tem que trabalhar com as novas, para entregar cada dia. O doutor Nuno falou do Ministério Público, que é uma atuação, especialmente no âmbito da migração. O Ministério Público tem um papel muito importante nesse auxílio, né, para a proteção dos trabalhadores. Vejo, por exemplo, eu faço uma investigação na área do direito empresarial e eu estudo atualmente a diretiva sobre a diligência das empresas de sustentabilidade. E eu estava dando uma aula sobre esse tema no doutoramento, eu estou fazendo doutoramento na Sala dos Homens, lá em Lisboa, e um aluno questionando, falando, essa aplicação dessa normativa para as empresas europeias que vão para o exterior fazer, seja, produzir, né, produtos, criar novas empresas no exterior, e às vezes exploram o trabalho no exterior, não aqui na União Europeia. E aí haverá agora uma certa vigilância, né, de acordo com a diretiva, que essas empresas devem cuidar. E aí o estudante me perguntou, mas se for ao contrário, se as empresas asiáticas ou empresas que têm sede nesses países menos desenvolvidos vierem explorar aqui na Europa, como vai ficar? O juiz europeu vai aceitar que outros países também julguem situações aqui? Talvez é difícil, não é tão difícil. Por exemplo, no Algarve, em outros lugares de Portugal, ou na mesma Espanha, há muitos trabalhadores que vêm desses países para fazer trabalhar na agricultura, né? Bom, mas hoje essas empresas são europeias, não podiam ser empresas também asiáticas que viessem para cá, trazendo esses trabalhadores. Pode acontecer isso, né? E será que no futuro haveria uma obrigação, por exemplo, se o direito desses países prevesse a mesma norma, tá? Que é a melhor dos países aqui não aceitar que as pessoas fossem julgadas fora do território, né? Então, são situações muito interessantes. E eu vejo que esses debates, né, são importantes para nós efetivos. Alguma questão direta aqui dos alunos, por exemplo, alguém está em casa, não sei se a equipe do Verojur tem alguma questão. O pessoal do staff do Verojur, às vezes a gente recebe mensagem pelo chat. Se quiserem fazer perguntas, também estão à vontade. Se nós não tivermos perguntas, vamos ao almoço, né? Mais cedo, nós estamos no horário exatamente meio-dia, que é o horário previsto para nós terminarmos. Não tendo pergunta, eu vou encerrar e agradecer a presença de todos os nossos oradores dessa primeira plenária, aqui da manhã, na véspera de Maria Unidas, e passarei já contando o programa. Nós vamos fazer uma pausa de 2 horas, 12 e 14, horário português,
uma aqui e uma em 13 no horário espanhol, e outra em 10 no horário brasileiro, se é caso. Voltaremos aqui às 2 da tarde. Nesta mesma sessão, teremos as plenárias da tarde com a professora doutora Suzana Machado, o professor doutor Davi Montoya e a professora doutora Camila Benevides, que vão falar também, continuando, né, o debate sobre temas que envolvem direito do trabalho. Eu espero, se vocês puderem voltar, aproveitar, né, aqui essa exposição correta. Eu tenho certeza que todos aqueles que conseguem passar pelo menos 1 ou 2 horas no auditório, ouvindo, aprendem muito. Eu me lembro da minha modelo de formação, quando eu fiz meu mestrado, eu fui do Brasil, fui estudar em Espanha, depois eu fui em Portugal, depois eu voltei para a Espanha, depois eu fui para Portugal. Né? Sempre fiquei nesses 2 países. Eu fiz inúmeros eventos, ou seja, eu era ouvinte. Eu participava dos eventos apenas para aprender e também para entender a lógica de formação do pensamento do orador. Porque cada orador tem um estilo, você pode ver, né? Todos nós somos diferentes. E você, como ouvinte, pode aprender essa lógica do conhecimento. Como que nós transmitimos conhecimento e como nós fazemos as perguntas e respondemos, conectamos as nossas ideias. E o público tem essa oportunidade. Vocês que estão inicialmente ganham pelo menos 30% a 40% mais que estão online. Porque a atenção online é menor que a atenção presencial. Então, você tem mais oportunidade para aqueles que estão ali online, podem também interagir conosco durante todo o dia. E agradecer, então, fechamos aqui esse painel e voltamos às 2 da tarde. Verdade.